Na verdade, isso aqui é uma grande realidade, o que a Elaine diz. Se a gente se ofende é porque somos muito magoáveis, né? É Estamos isso a mesmo. todo momento. Muito sensíveis, né, as pessoas hoje em dia, né? E você vê em redes sociais, né, nessa era que a gente vive agora, a gente escreve qualquer mensagem, né, ou no Facebook ou no WhatsApp, e a gente nem tá querendo ofender ninguém, ou mesmo nem tem aquela intenção, e a pessoa, ela lê, né, porque aí ela imprime o sentimento que ela quer ali, né? Isso. Então ela fala, a gente estava até conversando esses dias sobre isso no Caibar, que a pessoa falou, olha o tom que você está falando comigo. Não, é uma mensagem escrita, não tem tom. Né? O tom é você que dá, né? É os olhos de quem É a lê. interpretação. Muitas vezes a maldade ou o milindre aí está nos nossos olhos, né? Então a gente tem que fazer essa reflexão também, né? Evitar problemas, né? E não ficar buscando problemas. Sim, e hoje o mundo está muito mimimi, né? Você não Muito pode mimimi, escrever nada, muito falar mimimi. nada. Não pode falar nada. Tudo é preconceito, né? E outras palavras aí que se Você usa está a muito, favor né? de um e contra o outro, né? Exatamente. Eu costumo brincar que essa questão do magoável também tem o macumbável. Macumbável. Tem pessoas que se deixam influenciar pelas energias que não são dela, É verdade. são alheias. E ela se influencia por aquilo, quer dizer, ela compra, né, a briga Tá do vulnerável. outro. Eu falei brincando um macumbável no aspecto de receber a Entendi, energia energético, negativa, né? A energia negativa, né? Recebe. E aí recebe, quer dizer. Então veja, ela está num processo de autodestruição. Né? Ela está se anulando, ela está se auto-prejudicando, né? Dentro desse processo. E quem pode curá-la? Aí tem aquela frase de Hipócrates, né? O pai da medicina, né? Antes de curar uma pessoa, pergunta-lhe se ela está disposta a mudar as atitudes que a fizeram adoecer. Olha que Boa, interessante. é. Vou repetir a frase. Antes de curar uma pessoa, pergunta-lhe se ela está disposta a mudar as atitudes que a fizeram adoecer. Isso já era uma coisa estudada lá atrás, né? Curar a causa, não o efeito, Isso. né? E qual é a causa? Se não é a pessoa nesse processo de se deixar magoar, de se deixar influenciar e por aí afora, né? De ficar se auto-aniquilando. Isso é muito sério. São tantas situações, né? E são incontáveis as situações, né? O ser humano tem tantas nuances, né, Edson? Difícil a gente até numerar, né? Não tem como, né? Sim. São tantas situações e cada um tem um limite próprio, né? O que para mim muitas vezes é ofensivo, para o Edson não é, para o Cláudio não é. Você tem uma resistência pelas suas experiências, as suas escolhas que eu não tenho. Por isso que a gente vê às vezes situações que a gente fala, eu não toleraria isso, eu não suportaria isso e a pessoa suporta, porque cada um tem um nível de resistência e de compreensão, né? O problema é como suporta também, né? Também, tem tudo Se isso. está suportando Tem que num ser processo positivamente. se né? está suportando num Positivamente. processo de mágoa, ela está se deteriorando, né? Tá se destruindo, né? Está se destruindo. Agora, se ela suporta num processo em que ela há a compreensão de que aquilo não a afeta, né? Aí parabéns para ela, né? Exatamente. Verdade. O Edson, foi falado aqui sobre a questão de inferioridade, né? Nós somos espíritos imperfeitos. Isso quer dizer que quando estamos neste estágio aqui de imperfeição, a gente sempre vai errar? Não vou dizer que a gente sempre vai errar. A gente vai estar sempre no processo de aprendizado. O erro, ele faz parte de uma cultura. Eu costumo dizer o seguinte, que às vezes coisas que a gente considera erradas aqui não são em outros países. E coisas que na cultura de outros países são erradas, para nós aqui é normal. Né? É um processo de compreensão das coisas. Né? O erro, ele faz parte de um processo, a partir do momento que você o compreende, de transformação. Quer dizer, a partir do momento que você reconhece que você se equivocou, né, que aquilo ali não foi bom, você não quer mais passar por aquilo, tá certo? Aí você vai evitar. Não é? Então, lá no Livro dos Espíritos, inclusive, no finalzinho, tem lá o Código Penal da Vida Futura. Né? Eu recomendo até os ouvintes para lerem lá o Código Penal da Vida Futura. Eu não lembro quais são o número das perguntas. Mas tem uma pergunta que o Kardec faz, que ele pergunta assim, que
uma pessoa que tenha vivenciado aí as suas experiências na vida, um espírito, né? Quando é que ele começa um processo de se recuperar, né, dos erros, né, dos equívocos cometidos? A resposta ela é curta e simples, a partir do momento que se arrepende. Olha que interessante. A partir do momento que se arrepende. Aí você para pensar, bom, o que é o arrependimento? O arrependimento é, primeiro, a compreensão de que você fez algo que não foi bom. Consciência, né? Bem, a consciência de que você não fez algo que não foi legal. Aí bate o arrependimento. Isso significa que você começa agora um processo de, ao reconhecer os seus erros, né? Ao ter a consciência daquilo que você fez, que aquilo não foi bom, o que eu preciso fazer agora para que isso não mais aconteça e para que isso me transforme? Bem, o processo em que você começa a trabalhar para não fazer mais aquilo, ou não agir mais daquela forma. Modificação. Isso é... O que é isso, na verdade? Desenvolvimento, né? Evolução. Você já não é mais aquela mesma pessoa. Você reconheceu que aquilo não foi bom e você não quer mais fazer aquilo. Tá certo? Entendi. E à medida que você tem essa consciência e não faz nada, né? Então... Só que a quem muito foi dado, muito será pedido. Isso, aí vem a necessidade de recuperação. Quer dizer, como é que você faz isso? Muita gente acha, Cláudio, que então agora, para mim poder, entre aspas, me recuperar do que eu fiz, eu tenho que pagar. Então, aquilo que eu fiz as pessoas sofrerem, eu preciso Vou sofrer também igual. Não, não é isso. Não é isso. Isso aí é para quem acredita na dor só como um instrumento. Na lei de Talião, né? Não, a lei de Talião não existe no plano espiritual. Você vai vir, às vezes, para se recuperar daquilo. Então, você vai, de repente, transformar as suas ações, você vai receber aquelas pessoas de uma outra maneira, você vai, né, se consorciar com elas de uma outra maneira, para que juntos possam se desenvolver. O processo de transformação é o do amor e não o da dor. A dor é para ensinar. O amor é para transformar. Então, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né, aí vem da imperfeição do homem, né, a lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente. E aí vem Jesus e fala, o amor cobre a multidão de pecados, né? Então, a gente transforma através do amor, né, Edson, esses nossos... quando a gente fala em débitos e em dívidas, na verdade, é aquilo que a gente precisa para o nosso aperfeiçoamento. Né? É isso que eu estava falando. A dor é para despertar e o amor é para transformar. O amor para transformar, exatamente. É isso. Agora, por que o erro ele é tão criticado na nossa sociedade? Que aí essa crítica tira a oportunidade da pessoa se reajustar, de perdoar ou ser perdoado. Falta do amor, né? É porque, na verdade, as pessoas não agem com amor no mundo. E porque há essa falta de estudo, né? De compreensão das coisas. As pessoas não raciocinam, elas não pensam, elas se deixam influenciar, se deixam levar por situações, né? E acabam não refletindo. Tá certo? De novo, aquela questão do Confúcio, né? Ser ofendido não tem importância nenhuma. Por quê? Porque não tem uma pessoa no mundo que não possa dizer que não ofendeu alguém um dia. Mesmo que você não quisesse, a pessoa às vezes se sente ofendida com você. Quer dizer, faz parte de um processo. Não é assim? Ora, então isso significa que todo mundo está no mundo vai errar. Só não erra quem não faz. Só que quem não faz, Cláudio, não evolui. Quem não faz se isola, né? Ela se priva do maior dos processos de desenvolvimento, que é a experiência, a inter-relação. Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo. O que eles falam, né? Que a gente tem que viver no mundo, viver as experiências do mundo para se transformar. E não simplesmente se isolar, porque quando você se isola, você vira um egoísta. Você, ao invés de crescer espiritualmente, você está se anulando. E perdendo uma tremenda oportunidade que é o reencarne. Exatamente. Você não reencarnou para ficar aqui estático. E a gente deixa de aproveitar situações, né, Edson? Às vezes por preconceito, né? Às vezes o nosso próprio preconceito é o filtro que a gente usa, né?
nos faz cometer, às vezes, algumas injustiças, ou a gente se melindra, né? O Edson pode me falar determinada situação, eu não me melindro, mas a pessoa ali, que eu tenho uma certa inveja dela, me falou uma coisa e eu me melindrei, né? E a coisa é a mesma, né? Falado por pessoas diferentes. Exatamente. Então, assim, às vezes os nossos filtros também, os nossos pré-julgamentos, né? Os nossos preconceitos, as nossas intolerâncias, né? Faz com que a gente se ofenda em determinadas situações. Né? Agora, fala isso. Não, eu ia dizer o seguinte, como é que você vai se desenvolver, Cláudio, se você não conviver com as diferenças? Verdade. Se você só conviver com os mesmos, né? Você vai estar aprendendo só aquilo que os mesmos sabem. Então você tem que ter, às vezes, experiências com coisas diferentes para você ter aprendizados diferentes. Né? E às vezes você vai sofrer as consequências dessas experiências, né? E as pessoas são diferentes, né? E a gente quer que as pessoas tenham as mesmas ações que a gente tem. Dá, né? Vou contar uma historinha rápida. Uma amiga lá do centro comentando comigo que tinha uma pessoa que fazia a limpeza da empresa dela. E ela falava, essa mulher não gosta de mim, ela está sempre com a cara fechada. E ela tinha certeza que aquela mulher não gostava dela, porque a mulher estava sempre com a cara fechada. E aí teve uma festa de confraternização na empresa e essa mulher era outra, né? Simpática, brincava com todo mundo. E aí ela se aproximou da minha amiga e a minha amiga percebeu o seguinte, ela era uma pessoa extremamente concentrada no seu trabalho, uma pessoa metódica, então no horário de trabalho ela trabalhava e ela trabalhava de forma concentrada e sério, não era nada pessoal. E ela passou um ano achando que a faxineira não gostava dela. Então, às vezes a gente tem isso na nossa vida e a gente não percebe. A gente acha que fulano não gosta da gente, a gente acha que o fulano está ofendendo a gente e na verdade é o jeito da pessoa, né? Tem uma pergunta aqui da Ruth, do Jassanã. Bom dia a todos. Parabéns para o Jefferson, saúde e paz. Aí ela diz, por favor, poderiam comentar como ficaria o perdão para as pessoas que tiveram seus familiares acometidos por crimes cruéis, como assassinatos, difamações, entre outros? Se existe o perdão espiritual de fato, por qual motivo existem locais onde os espíritos ficam, entre aspas, presos, como os umbrais? Abraços a Ruth, do Jassanã. Bom, Ruth, primeira coisa, os espíritos ficam presos por causa dos seus pensamentos. Processos de culpas, processo de não se aceitar, então eles ficam presos aos seus próprios pensamentos. São eles que produzem esse tipo de energia, tá? Não é Deus, não é nada. Ninguém prende eles. Ninguém prende nada, são eles. Tá certo? É eles mesmos que se candidatam a isso. Com relação a essa questão do perdão espiritual, ele existe sim, mas é preciso ter a compreensão. É aquilo que a gente estava falando, você não pode pensar com o fígado, você tem que começar a sair, se abstrair e pensar de uma maneira diferente. Eu gosto muito da história do Ota. Não sei se vocês lembram dessa história. Ives Ota, né? Ives Ota, né? Que o empregado pegou o filhinho dele lá de 5 anos, fez aquelas atrocidades todas, e ele acabou perdoando. Isso aí requer uma abstração, né? Requer uma compreensão das coisas extrema. Né? O Ota percebeu que ele estava se destruindo. E ele precisava ter paz para ele. Né? Eu até recomendo ler a história dele, né? Muito interessante. Outra coisa, por que a gente sofre as consequências das coisas? Ou seja, por que as coisas acontecem conosco? É mero acaso? Ou são forças das circunstâncias? A minha energia está atraindo aquele tipo de situação. Não? Às vezes a gente tem que passar por aprendizados que outros não precisam. Né? Por isso que a gente vê pessoas, às vezes, enfrentando situações no mundo complicadas, enquanto que tem outros que não. É Deus que escolheu isso? Ou são as necessidades espirituais de cada um? Né? Tudo isso é uma compreensão que a doutrina nos traz. E a gente tem que aprender, a partir do momento que a gente compreenda a doutrina, a gente tem que compreender a se inserir. Ou seja, eu como espírito estou inserido em quê? Que tipo de aprendizado eu preciso vivenciar? Tá certo? Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, eu vivo a minha vida de tal forma que eu não me deixo afetar pelas coisas negativas que estão acontecendo. Agora, se eu sou uma pessoa que começa a prestar atenção, ao invés de, por exemplo, ficar assistindo o nosso programa aqui, né, você poderia escolher
colocar naqueles programas que ficam falando só de desgraça. Que existem, né? No mesmo horário que nós estamos aqui, tem programas falando de desgraça, tá certo? O tempo todo. É uma escolha que você fez. O tipo de energia que você está atraindo para você e por aí afora. Ora, quais são as consequências disso? Você não pode jogar para o mundo a responsabilidade disso. Você tem uma participação, né? Então, de novo, é Ruth, né? O nome dela? Ruth, são as escolhas que nós fazemos. Por isso que eu falei aqui no início que perdoar é um ato de inteligência. Ele requer que você pense e não simplesmente se deixe levar pela emoção. E nesses casos, a gente sempre tem que olhar com esse viés espiritual, né? Porque se a gente olha só no viés físico, material, a gente entra num processo de revolta e de não aceitação muito grande. Quando a gente consegue olhar com essa lente aí do mundo espiritual, você deu esse exemplo do Ives Ota, você olha aquela criança tão ingênua, tão bonita, né? Como a pessoa teve coragem, né? Mas a gente sabe que ele é um espírito, que teve muitas existências, né? Tem todo um emaranhado ali, uma história pretérita que não nos é permitido saber, mas tem, né? No mundo tem esse equilíbrio, né? Então, a justiça divina, né? Então, dessa forma a gente consegue compreender determinados processos. Né? Eu queria fazer uma observação, porque a Elaine falou em justiça divina e as pessoas confundem essa justiça. Acham que é uma justiça divina no sentido de pagar, né? Não, é equilíbrio, né? São as circunstâncias, ou seja, por que esse menino enfrentou isso, quem é esse empregado, ou seja, você pode olhar a nível espiritual. Por que ele foi recebido como filho nessa família? Isso, né? E esse empregado, ou seja... Eu não estou querendo dizer aqui que exista inter-relação, mas se você for, de repente, olhar o histórico passado, vai ver que vai ver que existe inter-relação entre as pessoas. Mas não que eles vieram para isso. Não justifica. Né? Não é justificar. Porque talvez não fosse para isso acontecer, entende? Desta forma. Era para não acontecer, né? Só que acaba acontecendo, as pessoas se deixam influenciar pelas energias, pelas circunstâncias e por aí afora. Nós não reencarnamos para fazer coisas ruins. Sim, sempre para evoluir. Escolha das provas, questões 258 até a 273 do Livro dos Espíritos. Por que a gente escolhe determinadas provas? Né? Para o nosso desenvolvimento, e não para a gente cair, né? Cair no erro de novo, né? Antes de encerrar o programa, a gente tem mais um áudio aí no WhatsApp. Solta aí, Magrini. Bom dia, aqui é a Francisca, estou em Uberaba. Eu gostaria de saber sobre o pensamento, que tem hora que eu tô assim tranquila e vem aquele pensamento de coisas que aconteceu comigo há 1 ano, há 2 anos... E eu não sei, eu me sinto muito mal com esse tipo de pensamento, entendeu? Aí falaram para mim assim que eu tenho que repelir ele, eu repilo ele. E outros falam, não, você tem que deixar ele entrar, ele passa e vai embora. Mas é muito ruim, às vezes eu repilo, mas o pensamento entra em mim assim, e eu vou repelindo, e ele vai querendo tomar todos os meus sentimentos. E como que eu faço para me eliminar da minha vida quando vem esse tipo de pensamento ruim, de coisas que já passou? Entendeu? Eu já, assim, na minha maneira de pensar, eu já perdoei, mas às vezes eu não perdoei, porque esse pensamento me invade, assim, de uma hora para outra, coisa que já aconteceu há tanto tempo, que eu já deixei para lá. Como que eu faço para lidar com esse tipo de sentimento? Quando vem o pensamento, ele invade o meu sentimento. Bom dia. Questão 450, desculpa, Cláudio. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Boa. Influem os espíritos nos nossos atos, nos nossos pensamentos, mais do que vós imaginais, na maioria das vezes nós os dirigimos, vós nem o percebeis. Então, minha querida, quando vem esse tipo de pensamento, ore. Vá ler um trecho de um livro espírita, do Evangelho, vai assistir uma televisão, alguma coisa, não se deixe influenciar por isso. Tá? Isso é coisa do teu passado, né? E sempre procure pensar de forma positiva das coisas. Né? E outra coisa, a gente tem o hábito de ficar olhando as coisas ruins, né? Quando tem tanta coisa boa que a gente faz também, por que a gente não pensa nas coisas boas, só pensa nas coisas ruins? Quando vem esse tipo de pensamento, eu uso isso aí.
Procuro olhar o que eu estou fazendo Sim, de de positivo. positivo atualmente. Né? Porque se você ficar olhando só as coisas ruins, você vai se derrotar. Aí não dá. Né? Né? Aí você vai atrair Vamos. energias ruins para você, né? Final do programa.